Isso. Então, na verdade, a definição dessa palavra é algo que nós estamos construindo, na medida em que colocamos esse tema em discussão, né? Tem uma fala do Zé Henrique que é muito citada, e inclusive eu já citei em artigo. Ele fez essa fala uma vez no encontro do Congresso Brasileiro do Teatro para a Infância e a Juventude de 2001, né? E que, eu vou ler só esse trechinho aqui. Tecnologia é esse conjunto de conhecimentos e realizações que aplicam princípios científicos, mas não necessariamente o que a gente chama de high-tech. Quero dizer com isso que usar a tecnologia não significa despender milhões de dólares. Qualquer coisa que fazemos em teatro envolve tecnologia. A confecção de um boneco, por exemplo, qualquer tipo de boneco, é a aplicação de uma tecnologia para o uso no teatro. Há uma tecnologia de costurar, cortar, pintar, colar, e cada um faz o seu boneco, o que faz o seu boneco sabe qual é a melhor cola, a melhor tinta, o tipo de tecido, o que é melhor para o fantoche, outro tipo que rasga fácil, que é um terceiro muito duro, mais barato, por aí vai. Não é só uma questão de custo, é uma questão de conhecimento, de transmissão e circulação desse conhecimento. Então, essa perspectiva que o Zé coloca, de tecnologia, é muito interessante, porque ela vai desde essa perspectiva mais high-tech a uma coisa mais alternativa e que dá mais conta dessa perspectiva diversa. Você não teve na palestra ontem dos canadenses, mas eles usaram uma expressão de low-tech, que às vezes você tem que... O high-tech não atende a tua demanda, então você cai no low-tech para resolver o problema. Então, quais as características da organização econômica brasileira em torno do universo da produção em artes cênicas e suas demandas tecnológicas? Nós temos uma dificuldade terrível de dados. Nós não temos informações concretas que nos permitam avaliar quanto dinheiro e qual é a participação precisa da nossa área na cultura. Existem estudos preliminares que já foram feitos, inclusive eu trouxe esse livro aqui para ajudar a divulgar esse material. O Rômulo Avelar é um produtor cultural de Minas Gerais. Fique em pé, então dá para ver que é um livro, né, consistente. O cara teve um trabalho muito legal de fazer, no primeiro capítulo desse livro, ele chama-se O Avesso da Cena. Ele faz um apanhado muito bacana do contexto da produção cultural no Brasil e vai desenvolvendo aí uma série de capítulos em que ele fala da pré-produção, da pós-produção. É uma das visões mais interessantes sobre cultura e produção cultural que eu tive acesso ultimamente, porque é feita por um cara que tem uma vivência prática enorme e que consegue ter essa generosidade de parar e socializar esse conhecimento com a gente de maneira muito organizada, muito bacana. Então, o Rômulo, ele já coloca algumas questões assim, muito interessantes nesse livro. Ele já coloca a perspectiva assim, de qual é o papel que a produção da economia de cultura tem hoje. Nós somos mais, do ponto de vista mundial, nós somos mais fortes que a indústria automobilística. Nós geramos mais recursos do que a indústria. Parece louco isso, mas é verdade. Se você for olhar a participação da cultura, no sentido de desde entretenimento, mais variados tipos e níveis de cultura, é uma movimentação imensa de recursos. Bilhões são estudos que são feitos pela Unesco, enfim. No Brasil, a gente não tem essa dimensão muito clara. Qual seria o órgão que poderia estar fornecendo essas informações para a gente? O IBGE. Então, a gente precisa, enquanto associação, enquanto, enfim, nossos espaços de discussão organizada, estar trazendo essa demanda. Muito longe lá. É preciso que esse dado seja constantemente monitorado, porque não é um dado estático, não é um dado altamente dinâmico, e ele precisa estar sendo atualizado. Nós precisamos ter isso. Então, colocar essa discussão da economia da cultura em pauta, ela aponta, né, na direção dessa demanda. Os dados que dispomos para avaliar a participação desse setor da economia nacional, que acabei de mencionar, como a organização desse setor influencia a produção cultural e sua sustentabilidade. Isso aí vai das mais diversas ordens. Eu vou falar um exemplo bem específico que eu vivo lá no meu estado, lá no Rio Grande do Norte. Se um produtor cultural, ou se um artista quer fazer um trabalho, ele precisa de suprimentos para isso. Ele precisa comprar tecido, ele precisa comprar cola, material de maquiagem. Ele não tem uma rede que forneça isso para ele, que dialogue diretamente com a necessidade dele. Isso é uma fragilidade imensa, porque qualquer pessoa sabe que numa guerra, quando você quer derrotar o inimigo, o que é que você faz? Você corta a linha de suprimentos dele, que é a maneira de você enfraquecê-lo.
A nossa linha de suprimentos ela é muito frágil. Você sair um pouco aqui da Santa Efigênia, saiu desse circuito aqui para comprar um refletor é terrível, é muito complicado, as opções despencam. Ou você tem que importar coisas muito caras ou se virar com coisas muito toscas. Então cair na mão de uma repetição de um formato de refletor, que eu não vou citar o nome, todo mundo já sabe qual é, né, que se repete indefinidamente pelos teatros do Brasil afora, que não muda o design, não muda a cara, só tem 3 ou 4 opções desse refletor, enfim. Então nós não temos uma rede de suprimentos que possibilite o nosso artista a estar trabalhando com qualidade com isso na sua região. Na minha cidade nós temos uma loja de tecidos grande, a rede Casas Cardoso. Então o cenógrafo vai lá na Casa Cardoso e é atendido do mesmo jeito que a costureira que vai fazer a compra mensal lá das peças para fazer as costuras dela. Não há uma discussão específica das preocupações com materiais, com fibras que um cenógrafo necessita. O próprio empresário não tem noção clara de que esse nicho de mercado pode significar uma diversificação muito interessante da atividade dele. Ainda usando como exemplo a minha cidade, tem uma rua lá, que é a Avenida 3, porque no centro de Natal, como foi ocupado pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, no centro antigo as ruas são numeradas, né? Então é a Avenida 3, a Avenida 4, exemplo do que eles fazem lá nos Estados Unidos, em algumas cidades. Então na Avenida 3 é só eletrônicos. Então não há nenhum movimento por parte dos gestores de política cultural, estou falando aqui utopia, sabe assim, o cara olha para mim e fala, o que, tá maluco? Como é que o gestor cultural vai criar uma política para fazer o cara que vende equipamento para carro também vender refletor? Mas se houver uma vontade, um interesse dos gestores em criar essa articulação entre a rede de serviços da cidade, essa rede de serviços que já existe, que já está montada, pode ser a nossa linha de suprimentos. Mas não há esse diálogo. Não há esse diálogo. Tem um refletorzinho micropar que eu uso nas minhas aulas com os alunos, custa R$25 na Santa Efigênia, uma lâmpadazinha de croca numa carcaça de pá. Aquilo quebra um galho para você ilustrar a iluminação e você consegue economizar um tempo enorme numa maquetezinha feita mesmo com sucata, para você ver alguns efeitos de luz, que eu não encontro aquilo para comprar em Natal, eu tenho que vir mandar buscar em São Paulo. Porque a rede de serviços de Natal não consegue perceber que fornece um potencial de fornecimento que ela tem ali diante dela. Então ela vende, muitos comerciantes pedem isso no seu estoque. Então a gente acredita que na medida que for fomentando esse tipo de discussão sobre o papel da gente na economia, a gente vai chamando a atenção para a rede de serviços, para a rede de fornecimento, a olhar com mais carinho a especificidade do nosso setor, que movimenta uma quantidade muito grande de recursos. Por que é importante pensar nisso também? Porque isso tem a ver com a questão da sustentabilidade. Se a gente pega todo esse discurso do Ministério da Cultura atualmente, de criar o Pacto da Cultura, e de injetar até 2010 recursos da ordem de 4 bilhões de dólares na economia, na cultura brasileira, há que se perguntar, quando esse dinheiro chegar na mão do produtor cultural e ele percorrer toda a capilaridade da rede de produção cultural brasileira, o que de fato, a partir de 10 anos, vai ficar desses 4 bilhões de dólares? Onde esse dinheiro vai ser de fato gasto? Então, um produtor cultural em Natal, se ele recebe R$100 mil do Miriam Muniz ou do BNB de Cultura e tem R$100 mil para gastar, ele vai gastar uma parte desses recursos com serviços da cidade, mas grande parte desses recursos não serão gastos numa rede de fornecimento da cidade. Esse dinheiro vai sair da cidade e vai alimentar uma outra rede de fornecimento fora, e que isso vai inferir diretamente na sustentabilidade desse ramo de atuação. Então, é preciso que se pense de uma maneira mais equitativa essas relações. Não dá para a gente continuar pensando na perspectiva de um desenvolvimento nacional com a mentalidade de concentração. Até porque este modelo de concentração já mostrou que não dá conta mais de nada. A indústria fonográfica acabou. Não existe mais a ideia de um ídolo em torno do qual todos nós reverenciamos e que compramos o CD daquele ídolo. Existem hoje grandes estrelas locais. Está aí o movimento Tecnobrega no Pará para dizer